Boa noite, gente linda. Hoje nós vamos para o Evangelho de Lucas. Tem um tempão que eu não leio Lucas, né? Capítulo 9, do versículo 57 ao 62. Olha como é grande esse capítulo de Lucas, né? Olha só, vai até o versículo 62. Mas a passagem que a gente vai ler hoje é pequenininha, tá bom, gente? Do 57 ao 62. Acerca dos que seguem a Jesus. O comentário aqui é para aqueles que seguem Jesus. Para aprender. Como que será? Tem regras para seguir Jesus? Claro que tem. Tem leis para seguir Jesus? Claro que tem. Lógico que tem. Deixa eu conferir mais uma vez aqui, gente. Tá certo. Então, acerca dos que seguem a Jesus. E Lucas começa dizendo que aconteceu que indo eles pelo caminho, eles quem? Jesus, os 12 apóstolos e os discípulos. Se Jesus tinha 12 apóstolos, gente, Jesus tinha centenas de discípulos. Não que sempre fossem os mesmos. Os mesmos eram Maria Madalena, a Maria mãe de Jesus, né? E alguns que eram constantes para seguir Jesus. Mas muita gente, era uma multidão que ia atrás dele, querendo ouvir os ensinamentos que eram diferenciados, fantástico, né? Na última vez nós até encerramos a passagem com o evangelista dizendo muitos se admiravam da sabedoria dele, que era maior, que excedia aos escribas e fariseus, né? Então, acontecendo que indo eles pelo caminho, lhe disse um daqueles que estava seguindo, se dirigiu a Jesus e foi dizer: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Indo Jesus de caminho, sempre é assim, né? E Jesus ia do caminho de Jerusalém para Betânia. E Jesus, voltando, resolve ir na Samária. Porque Jesus vivia andando com seus apóstolos e discípulos, sempre andando, para levar o ensinamento em vários lugares diferentes. Se ele ficasse num lugar só, ele não difundia os ensinamentos, porque naquela época não tinha, né, gente, telefone, celular, não tinha avião, não tinha navio, não tinha carro, não tinha nada. Ou andava no lombo de um camelo, ou seguia numa carroça, ou quem tinha dinheiro cobrava um cavalo, que era muito caro, que geralmente os cavalos eram de raça, né? Muito caro naquela época. E Jesus andava era a pé. Não tem uma passagem que fala que Jesus estava montado num camelo, ele não podia comprar um camelo. Ele andava era a pé. As sandálias ficavam rotas, tinha que até comprar outras novas, porque acabavam. Os pés era tudo rachado, aquele pé cascorento de andar no deserto, as montanhas arenosas, muita pedra. Isso, não pensa que a vida foi aquela maravilha andando para lá e para cá, não. Era caminhadas e mais caminhadas. E no meio do caminho, é lógico que eles arrumavam uma pousada ou a casa de alguém. O povo judeu, não sei hoje, né, em tempos de violência, mas naquela época era muito hospedeiro, gostava de hospedar os viajantes em casa, sabia? Recebia com vinho, com pão, sempre uma bacia com água quentinha para lavar os pés. Era muito costume lavar os pés, porque os pés ficavam muito sujos naquelas viagens. Ainda tô com tosse, tá, gente? Então, se vocês ouvirem uns barulhos esquisitos aí, não estranha, não.
Então, indo de caminho. E esse que estava seguindo a ele, aqui Lucas não fala quem, se era um discípulo, se era um apóstolo. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Qual caminho que o Senhor seguir, eu estarei com o Senhor. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tem essa passagem num outro evangelista, que eu não lembro agora qual que é, que ele fala: o Filho do Homem não tem uma pedra para deitar a cabeça. Aqui ele fala: não tem aonde reclinar a cabeça. Ou seja, eu não tenho casa, não tenho quarto, não tenho cama, não tenho colchão, não tenho cobertor, eu não tenho. Eu não tenho onde reclinar a cabeça, porque até mesmo o caminho por onde eu ando não é meu. Eu durmo por aí, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Então ele quis mostrar para ele que a jornada não é fácil. Você quer me seguir? Eu não tenho um palácio para te dar. Eu não tenho conforto para te dar. Então, gente, imagina a quantidade de sacolas, bornais, sacos que eles tinham que levar. Porque cada um tinha que levar sua muda de roupa, tomava um banho ali no rio, numa cachoeira, e trocava a roupa. Tinha que levar um calçado também a mais, algum alimento. Porque quando eles acampavam, quando eles ficavam no lugar, ou quando iam em casa de alguém, eles ganhavam pão para a viagem. Então tinha que ter coisas que carregavam nos braços, mochila, né? Hoje a gente chama de mochila. Naquela época chamava de bornal, sacola, de saco. Então eles tinham que, além de andar muito, eles tinham que carregar aquilo tudo ali. E quando chovia? E quando fazia um sol de arder? E quando chegava a noite? E os perigos de andar por aquelas estradas? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, esse irmão vai dizer, né? Onde o Senhor for, eu irei. Aí Jesus quer alertar para ele, o Filho do Homem, que sempre Jesus se dirigia a ele mesmo como Filho do Homem. Jesus nunca fala que ele é Deus. Ele fala que ele é filho de Deus, mas ele fala que ele é filho do homem. Ele tem um corpo humano, de carne e osso. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Ele foi seguir Jesus, mas o pai morreu. Ou ele teve ali a notícia no meio do caminho: eu quero seguir o Senhor, mas eu quero enterrar meu pai. E Jesus então vai com toda a franqueza dizer para ele. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Se você está me seguindo, você já aprendeu sobre o reino de Deus. Se você quer ir lá no enterro do corpo do seu pai, pode ir, mas você vai anunciar o reino de Deus. Aproveita aquele momento para deixar o ensinamento sobre a vida eterna, sobre a vida após a morte do corpo, esse corpo físico, sobre a vida em uma das muitas moradas da casa do Pai. Então, se você está me seguindo, você já está pronto para, mesmo na hora do enterro do corpo do seu pai, você deixar um recado. Falar do reino de Deus. Anuncia o reino de Deus. Disse também outro, que aí encetava a conversa e todo mundo queria saber a opinião de Jesus. E se eu for lá buscar isso? E se eu for lá fazer aquilo? E se eu for lá para o enterro? E se eu for lá para dividir a herança? Então, a passagem que um deles
pede a Jesus para fazer a partilha dos bens lá entre os irmãos, né? E Jesus responde francamente: quem que determinou que eu estou aqui para dividir sua partilha? E ele não aceitou. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Eu já estou aqui indo de caminho, eu já estou num caminho com o Senhor. Mas deixa eu voltar e ir lá despedir da minha família, da minha casa. Despedir primeiro dos que estão em minha casa. Será que esse tinha mesmo disposição de seguir Jesus? Por que quando ele saiu ele já não fez isso? Ele tinha dúvida? Ele queria reservar um lugar para ele voltar? Seguir Jesus é seguir caminho. Não é voltar no meio do caminho para poder pegar alguma coisa, ajeitar alguma coisa, consertar alguma coisa, pedir perdão a alguém, ou perdoar alguém. Seguir Jesus é ir de caminho, direto. E aí Jesus vai ser franco com isso também. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você me seguindo, você lançou mão do arado. Você pegou no arado para arar essa terra, esse planeta, esse local onde nós estamos na matéria, vivendo com as coisas materiais. Arar, junto com Jesus, é trabalhar seguindo em frente. Se você larga o arado, não vou arar mais essa terra não. Larga aquele arado e olha para trás e fala: olha o que eu deixei lá atrás. Esse não é apto para o reino de Deus. Por quê? Largou e voltou à vida mundana. Arrependeu-se. Vai lá, ai gente, desculpa, tá? Não é piolho não, tá? É alergia mesmo. E eu sinto muito frio, então geralmente a touca é de lã, aí que me dá mais alergia ainda. E eu não tenho muita educação, estou aqui gravando para vocês e fico coçando a cabeça, que coisa feia, né? Mas é a verdade. Eu tenho alergia mesmo e é muita alergia. Então, alguém que lança a mão do arado e olha para trás. Você pegou no arado, mas está olhando a vida que você deixou lá atrás, né? Não é apto para o reino de Deus. Está seguindo Jesus, mas está de olho na herança, nas joias, nos bens, nas viciações, do álcool até maior delas aí, que eu nem sei qual é. Eu nunca sei se é cocaína, se é heroína, eu nunca sei, ou se é até o crack, né? Viciação sexual. Seguir Jesus é abandonar a vida do mundo. E é por isso que somos criticados, que somos constantemente espetados. Reclamam que a gente não se arruma, reclamam que a gente não vive vida social, que não vai ao clube, a festas, que a gente abandona tudo, vai viver uma vida mais reclusa, mais voltada para dentro de si. Então, Jesus aqui, a gente se lembra e fala assim: meu Deus, mas Jesus está sendo muito incisivo, né? Ele está sendo até grosseiro. Se você pegou no arado, larga o arado e olha para trás e volta lá, você não está apto para o reino de Deus. Será que Jesus não está sendo muito duro
nessa opinião? Fica aí então o ensinamento de Jesus acerca dos que o seguem. Para seguir Jesus, a gente tem que estar apto a abandonar. Sim, abandonar tudo. Aí vocês vão perguntar, mas até família? Não tenha dúvida, precisa de se abandonar a família, não. E quando você optar por seguir Jesus, a própria família te abandona. Abandona. Eles não aceitam, eles acham um absurdo. Sou chamada de fanática, sou chamada de beata, sou chamada de santa, querendo ser santa. E se tem uma coisa que eu não faço questão de ser, é isso aí, viu, gente? Eu sou humana como qualquer pessoa, só que Jesus, para mim, está em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, volta ao primeiríssimo lugar. É Ele, é o caminho. Meu dia a dia é comum como da vida de qualquer pessoa. Eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou avó, eu sou filha, eu cuido deles, cuido de todo mundo que bate na minha porta. Sou preocupada com a fome, com a miséria, com o frio. Nesses dias que está fazendo esse frio, eu fico cheia de agonia, com vontade de sair pela rua. Outro dia mesmo eu tive vontade de fazer um caldo bem quentinho, bem suculento. Eu não gosto de cozinha não, mas fazer caldo eu gosto. E sair para distribuir, mas eu posso, sozinha, com essa violência louca que está por aí. Eu não dirijo. Como é que eu vou levar um panelão? Como que eu vou levar aquele monte de... Vamos dizer que eu faço as marmitas e já levo pronto. Como que eu vou fazer? Se bem que eu posso pegar um táxi, né? Mas aí tem aquele negócio de entornar e chegar sozinha lá também, infelizmente, né? Essas agressões. Se eu tivesse um grupo, como eu já tive, quando eu pertencia a um centro espírita, tinha grupos que faziam isso. O trabalho nosso chamava Ronda da Madrugada. A gente fazia ronda levando um chocolatado, café com leite, ou então um caldo bem gostoso que a gente acabava até comendo também. Mas isso é quando eu trabalhava com jovens. Eu dirigi por muitos anos grupo de mocidade espírita. Eu levava muitos jovens a fazer isso. Então eu animava eles, vamos, eu levo. Eu tinha um carro que eu lotava naquela época que não tinha essa coisa de poder carregar só 5 dentro do carro. E eu entupia meu carro de jovem e levava. Tinha outras pessoas, amigos que tinham carro também, e a gente fazia ronda e levava aquela sopa quentinha, aquele chocolatado quentinho, aquele pão com manteiga, com queijo, para doar. Mas hoje eu estou sozinha, sabe? E isso é muito difícil de fazer sozinha, porque naquela época não tinha essa violência que tem hoje, né? Hoje, por causa de um tênis, a gente é agredido na rua por causa de um, sei lá, de um óculos, de uma blusa, de uma roupa. Infelizmente, né? Então fica aí para a gente aprender a seguir Jesus, é largar mesmo, é não olhar para trás, tá bom? A nossa frase de hoje, que eu estou prometendo mudar, e eu não pude mudar, né? A gripe pegou todo mundo, deu um trabalho aqui, todo mundo entrou no processo de gripe, ainda os meus velhos aqui, tô tudo fungando, tudo tossindo, tudo encatarrado. Não pude ir para o computador fazer, mas por esses dias a gente vai trocar. Mas, levantar aqui. Se vós soubesses o que significa, 2 pontos. Misericórdia quero e não sacrifício. Não condenarias os inocentes. Da vez passada eu falei que aquela era a minha preferida, mas não é essa aqui. Se vós soubesses o que significa misericórdia. O que significa misericórdia, gente? Vai lá no Google, dá uma olhada. O que é misericórdia?
entrar no problema do outro e ter misericórdia e não judiar do outro. Não condenaria os inocentes. Como que você vai condenar um inocente, fazer mal para um inocente sem ter misericórdia para com ele? Como que você vai abusar de uma criança, de um adolescente, de uma pessoa inocente, gente, de um idoso que está dependente lá em cima da cama? Tem gente que bate, dá tapa, joga para lá, joga para cá. Aquela pessoa não está dando conta de nada e não sabe contar para os parentes, né? Porque esquece tudo. Eu estou com a minha mãe nesse estado. Eu tenho a pessoa que cuida, mas ela mora do meu lado. Eu vou lá 2 vezes por dia. Eu tomo conta de tudo, 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 tudo. E lá eu tenho a minha irmã, que está com demência, que é diferente de Alzheimer. Então, ela ainda dá conta. Eu sempre pergunto: olha, você está tomando conta? Não deixa levantar a voz. Eu não admito. Não levanta a voz para ela. Não faça isso. E tem gente que judia, tem gente que maltrata, faz as coisas com raiva, puxa o braço, sabe? Então, assim, como que pode sacrificar um inocente? Porque essa questão do Alzheimer, o idoso vira criança. Minha mãe tá uma criança, aquela criança, sabe? Fica deitando o ombro na gente. Tá calminha, graças a Deus. Não tenho violência de nenhum dos 3. É minha mãe, a minha irmã com demência e o meu marido com Alzheimer também. E eu tô velha também, né? A luta é muito grande. Mas essa questão de sacrificar o inocente, como que pode um adulto pegar uma criança e abusar de uma criança? Eu não consigo colocar isso na minha cabeça. Como que a pessoa tem coragem? E como que pode com tanta gente? Entendeu? Onde eu estou falando? No céu, na luz, no poder, na glória. Não faz nada. Eu aqui estou lembrando de Jean Valjean, quando ele fala: gente, nós que somos pais terrenos, somos criaturas, não colocar pai não, colocar qualquer um. Se a gente vê uma situação dessa, na mesma hora a gente faz qualquer coisa. Somos dotados de amor, somos dotados de zelo, dotados de cuidado. É na mesma hora. Gente, eu sou muito boazinha, mas eu não sou bobinha. Não sou. Se naquela hora, no ato, eu pego, eu bato. Não adianta, não. Eu gosto. Tô olhando para trás, tá vendo? Eu tô largando o arado e tô olhando para trás. E eu virar e falar assim: não vou, não. Abusar da inocência de uma criatura, nem pensar. Então, Jesus está pedindo misericórdia, não condena os inocentes, não, gente. Faz isso não. Aqui, essa leitura é para encarnados e desencarnados. Eu sei que tem um monte de desencarnado que fica aqui me escutando. Tem uma varanda logo aqui. Até uma varanda agradável. Fica um monte ali, o dia que eu vou gravar. A hora que eu vou gravar vai chegando aquele monte. Entendeu? Mas eu estou falando isso é para eles também. Porque o desencarnado, ele pode atravessar a parede, porta, janela. Então ele pode fazer alguma coisa assim. Mas e aí? A gente olha e fala: gente, cadê? Cadê? Cadê os anjos? Cadê os guardiões? Cadê os mentores? Cadê os arcanjos? Cadê os anciãos?
Cadê os querubins? Aí eu vou falar uma coisa, vocês vão ficar até aborrecidos comigo. Cadê Deus? Sou seguidora de Jesus, mas eu vou perguntar, cadê Jesus? Cadê os apóstolos? Cadê os discípulos? Vamos ao nosso presente? Gente, eu adoro essa técnica, entendeu? Isso aqui, a gente trabalha com tinta nanquim em cima do papel alumínio. Esse papel alumínio de cozinha. Olha. E depois a gente vem com a tinta nanquim e envelhece, tá vendo? Tem uns pedaços mais escuros, outros mais brilhantes. Olha o nome, é muito interessante. Isso aqui chama prata falsa colombiana. É falsa. Parece aquelas pratas envelhecidas, tá vendo? Eu coloquei isso aqui e não gostei muito não. Mas como é amarradinho com nylon, tá vendo? Você pode vir com a tesourinha e cortar e tirar. Eu achei assim que junto com esse prateado aí, essa flor quebrou, né? Mas sei lá. Eu alonguei aqui o gargalo dela, tá vendo? Com o vidrinho de remédio, ó. Então fica aí essa fechada, tá, gente? Essa não dá pra fazer jarra, não. A não ser que você tire isso aqui e deixe o gargalo dela aí aparente. Aí a falsa prata colombiana, tá bom? É o nosso presente de hoje. Tá até empoeiradinha aqui, ó, que tava ali na varanda. Então fica aí o nosso presente. Se você quiser, pode vir buscar ou pode mandar buscar. E para você também, um beijo no seu coração.